capítulo de número 1, que trata da teologia da dor e do sofrimento. A depressão, transtorno de ansiedade, pânico, transtorno do pânico, são doenças que desenvolvemos. Como a Cícera falou, são doenças que têm a ver com o nosso cérebro, com os nossos hormônios, com a forma como fazemos. Há alguns ensinos bíblicos que nos ajudam tanto a prevenir como a passar também, que nos ajudam nesse sentido. E é sobre esses ensinos bíblicos que eu quero falar por alguns instantes aqui para vocês. Primeiro ensino bíblico que eu acho importante. A Bíblia diz que nós somos uma unidade de partes. Nós somos um corpo, nós somos um espírito, e essa junção nos torna uma alma. Quando a Bíblia fala de corpo, quando a Bíblia fala de espírito, quando a Bíblia fala de alma, no sentido humano, ela não está dizendo que dentro de nós tem uma parte que vai para cá, uma parte que faz certas coisas e outra parte faz outras coisas. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que nós somos uma pessoa só. Só que nós temos, por conta dessas partes, várias áreas da vida que se interligam e não podem ser separadas. Eu não posso separar espiritualidade de um corpo bom, um corpo são. É o que a Cícera falou sobre santidade e sanidade. Corpo bom, corpo são. Não tenho como separar. Por quê? Eu sou um ser completamente integrado nas partes. Então, tudo que acontece com o nosso corpo nos afeta psiquicamente e espiritualmente. Tudo que acontece no sentido espiritual afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente. Nós somos o todo, não há o que separar. Então, eu tenho que ser e tenho que viver uma vida na qual tudo esteja integrado. Então, serei uma pessoa que cuidarei bem do meu corpo. A Cícera aqui já falou algumas coisas importantes, não é? Boa alimentação, sono, bons relacionamentos. Cuidarei bem do meu corpo, exercícios físicos, etc. Ir ao médico. Cuidarei bem das minhas emoções. Então, vou procurar viver de uma forma correta para que minhas emoções, de fato, expressem coisas boas, que eu tenha boas emoções. Evitar inveja, orgulho, achar que eu sou melhor que os outros, achar que porque eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou melhor do que o resto do mundo ímpio, esse tipo de coisa. Evitar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, ter emoções positivas e boas, amar as pessoas, ter esperança na vida, lutar por aquilo que é certo, lutar por justiça, não apenas na minha vida, também na sociedade. Ou seja, esses sentimentos, essas emoções positivas devem fazer parte de mim. E mesmo aquelas emoções que às vezes eu julgo negativas e que são parte de mim, como a raiva, como o medo, essas também fazem parte de mim. E eu devo o quê? Administrá-las para o bem. Ao mesmo tempo, eu devo ser uma pessoa que busca a Deus, que examina a Bíblia, que tira das Escrituras a minha forma de viver, que oro, converso com o Senhor, que tenho intimidade com Ele, não oração
formal, mas uma oração íntima, de filho para pai, de filha para pai. A comunhão com os meus irmãos na igreja, que vai me ajudar, esses relacionamentos que eu vou ter com as pessoas e que me ajudarão muito. Então, quando eu olho para mim e vejo que nenhuma parte de mim deve ser desprezada, e que tudo que eu sou deve ser bem cuidado, isso já é um bom caminho. Por quê? Porque o que a gente observa, muitas vezes como crentes, a gente acha que o nosso espírito é o que deve ter prioridade na nossa vida. Nosso corpo não. Nosso corpo aí a gente usa aí no que der. Não é assim, irmãos. Se somos um todo, nosso corpo é tão importante quanto o nosso espírito. Nossas emoções são tão importantes quanto aquelas ações que a gente chama de religiosas, de espirituais. Tipo orar, ler a Bíblia, cantar, etc. Nós somos um todo. E isso é importante para ajudar a ter uma vida boa. Então, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Eu sou esse corpo. Assim como sou espírito. Portanto, vou cuidar bem dele. E isso é importante, por quê? Porque essas doenças são uma disfunção do cérebro, dos hormônios. Né? Então, eu vou cuidar bem do meu corpo. E essa é uma coisa boa. Um segundo aspecto que eu queria trazer aqui, do que a Bíblia nos ensina, é de que nós somos seres que podemos viver o sofrimento e a dor. Cada um de nós tem condições, Deus nos deu condições de viver também o sofrimento e a dor. Ninguém busca o sofrimento e a dor como forma de vida, a não ser pessoas com distúrbios, são os masoquistas, né? O prazer dele está em sofrer, está na dor, sentir dor. Mas a grande maioria não é assim, e tenho certeza que você também não. Nenhum de nós busca a dor, nenhum de nós busca o sofrimento. O que é o suicídio, senão a fuga da dor, a fuga do sofrimento? Nenhum de nós busca isso, mas todos nós passamos por dores e sofrimentos. Todos nós. E o que a Bíblia diz, e isso é importante, é que nós somos capazes de viver a dor e o sofrimento. E de não nos desesperarmos por causa disso. E de não precisar chegar numa depressão. Nós somos capazes de viver nossa dor. Nós somos capazes de viver nosso sofrimento. O apóstolo Paulo sentiu dor. O apóstolo Paulo estava sofrendo. Ele deu nome a esse sofrimento de espinho. Havia, diz Paulo, um espinho na minha carne. E a gente sabe o que é um espinho na carne, né? Quando a gente se espeta na rosa, não é? O espinho da rosa. A gente sabe o que é isso. Quando a agulha fura. Paulo diz: tem uma dor em mim, tem um sofrimento em mim. E eu pedi ao Senhor que tirasse essa dor, esse sofrimento. Aí Deus me diz: vai continuar. Vai continuar sofrendo. Vai continuar dolorido, doendo, mas a minha graça te faz. Você consegue viver com essa dor, porque eu te dou forças, eu te dou graça, eu te ajudo. O que o texto está dizendo é o seguinte: Deus nem sempre vai tirar a nossa dor, nosso sofrimento. Há pessoas que enfrentam doenças, anos com essa doença, e infelizmente vai morrer com essa doença. Há pessoas assim. Há dores que são as dores do interior que pesam, ficam
e vão caminhando em nossa vida, vão se adiantando. Nós somos capazes. O que a Bíblia diz é o seguinte: essas dores, esses sofrimentos, de alguma forma, se nós as aceitarmos como dores que podemos viver, elas nos ajudarão a crescer. É no sofrimento que crescemos muito mais do que no prazer, do que na alegria. É no sofrimento e na dor que crescemos mais, desde que estejamos com a visão correta da dor e do sofrimento. Veja Jesus. O autor de Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Hebreus capítulo 2. Jesus foi aperfeiçoado, essa é a palavra, cara, pelos sofrimentos que ele teve. Jesus, ele foi chamado de o homem de dores e que sabe o que é padecer. Nenhum de nós pode dimensionar a dor que Jesus sofreu na cruz. Aliás, um pouco antes da cruz, poucas horas antes da cruz, ele disse assim: tenho um batismo pelo qual hei de ser batizado, e quanto me angustio por isso, por esse batismo que vou passar, quanto me angustio, isso é angústia. Lá no Getsemane, ele ora assim: a minha alma está triste até a morte. Ou seja, uma tristeza tão profunda que era a tristeza de morte. Jesus foi um homem de dores, que experimentou as dores, que viveu as dores. Agora eu pergunto para você: Jesus foi um homem triste na sua vida? Jesus foi um homem depressivo, cabisbaixo, que vida, enfrentar essa dor, daqui a pouco enfrentar essa cruz? Jesus foi um homem assim? Não. Pelo contrário, ele foi o mais feliz dos homens. Ele foi aquilo que a gente chamaria o bom vivão, aquele que está bem, vive bem. Jesus foi assim. Ele diz lá em João: deixo-vos a minha alegria, deixo a vós o meu gozo, a alegria. Ou seja, a alegria dele ele passou para seus discípulos. Jesus foi um homem que viveu na plenitude da sua vida, abençoou todo mundo, ajudou todo mundo e se tornou um homem realmente muito alegre, muito feliz, muito satisfeito. Jesus era um homem tão atraente nesse sentido de vida, dele pulsava a vida, tão atraente que as crianças gostavam dele e de estar com ele. Para mim, esse é o melhor sinal de que Jesus era um homem muito feliz e passava isso para os outros. Porque que criança gosta de alguém que está sempre triste? Lá embaixo. Nenhuma criança. Criança gosta de gente que é feliz, de gente que a atrai. Veja bem, a pessoa que é o homem de dores também é uma pessoa extremamente alegre, feliz, de bem com a vida. Como é isso? É a proposta de Deus para nós. É de que o sofrimento nos traz dor. Eu não posso sorrir se está doendo lá dentro. A hora é de chorar. Eu não me sinto bem sofrendo. Quem se sente bem sofrendo? Eu vou procurar superar isso. Claro, vou procurar superar a minha dor, qualquer que ela seja, vou procurar superar meus sofrimentos, certo? Mas o que eu quero dizer é que Deus nos fez capazes de viver nossa dor, viver nosso
sofrimento e ainda assim sermos pessoas com propósitos, alegres, que sorriem, sejam capazes de sorrir, sejam capazes de ver as coisas boas da vida, e pessoas que desejam muito viver, pessoas que podem dizer, como o autor do Eclesiastes, doce é a luz e é muito alegre ver o sol. São pessoas assim. É o que a gente chama hoje em dia de resiliência. Você ser capaz de passar pelo estresse, pela dor, pelo sofrimento e manter a sua sanidade emocional, física, espiritual. Manter-se bem, estar feliz com você mesmo, com a sua vida. E é o que a Bíblia chama, o vocabulário bíblico é perseverança. Você ser perseverante e permanecer. Eu creio que esses dois conceitos bíblicos, de que nós somos um todo e não podemos nos dividir em partes, somos um todo, devemos cuidar de nós como um todo, e o conceito de que somos capazes, Deus nos deu condições de viver nossa dor e nosso sofrimento, sim, e ainda assim achar a vida bela, bonita, porque Deus a fez para nós. Amém.